Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, professor de Química aqui do curso. Então hoje, né, como havia prometido anteriormente, eu vou fazer a correção da Unifesp, né, do segundo dia aí da prova de conhecimento específico da parte de Química. Vamos então à questão de número 6. A questão ela diz o seguinte, ó. A atmosfera de Marte é formada por CO2, 95,32%, N2, 2,7% e argônio 1,6%. O2 0,13, CO, né, 0,08%. Durante o inverno marciano, os polos entram em um período de escuridão contínua, o que resfria a superfície de tal forma que 25% de CO2 atmosférico transforma-se em dióxido de carbono sólido, ou seja, o gelo seco, formando uma capa de gelos nos polos. Quando os polos são expostos novamente à luz solar, durante o verão marciano, o CO2 congelado sublima, voltando à atmosfera. Sublima, olha aqui a passagem no estado físico, né? Esse processo leva a uma grande variação da pressão e da composição atmosférica ao redor dos polos marcianos, tá? Foi aí um texto que eles colocaram na questão de número 6 da Unifesp. Então vamos lá. Item A. Escreva a estrutura de Lewis, fórmula por pontos, do principal componente da atmosfera de Marte. Informe a sua geometria molecular. Gente, a Unifesp, ela costuma quase sempre, né, dar aí os comandos que a gente precisa ter em cada questão. Então, em um primeiro passo, né, ainda assim no item A, só no item A ele pergunta duas coisas. Ele quer que a gente monte a estrutura de Lewis, tudo bem? E temos que informar a geometria molecular do CO2. Tudo bem? Escreva a estrutura de Lewis do principal componente da atmosfera de Marte. Gente, qual é o principal componente, né? É o gás carbônico, é o CO2. Então, o que a gente deve prestar atenção aqui? No item A, como que a gente deveria responder isso daqui? Bom, CO2. Para montar a estrutura de Lewis, a gente precisa, né, apenas colocar os elétrons, que ele quer que a gente coloque, né, através da fórmula por pontos. Então, o CO2, vamos achar aqui a quantidade de elétrons que a gente tem na molécula. Então, ó, de carbono, nós temos 4 elétrons, né, na camada de valência do carbono, porque ele está no grupo 14, família 4. E do oxigênio, nós temos 6 elétrons, porque ele está no grupo 16, né, vou até anotar isso daqui, ó. Ele está no grupo 14, 4 elétrons. E o O2 está no grupo 16 da tabela periódica, ou seja, 6 elétrons. Só que nós temos 2 átomos de oxigênio aqui. Então, qual é a quantidade de elétrons total da minha molécula? 6 vezes 2, 12, com 4, 16 elétrons. Então, em toda essa molécula, nós temos 16 elétrons. Então, o que a gente deve pensar aqui? Opa, vai ficar meio tortinho aí. O que a gente deve pensar, né? Eu costumo fazer o seguinte, eu estruturo a minha molécula, então um carbono para 2 átomos de oxigênio. Primeiro eu ligo os átomos das extremidades no átomo central, né? Sempre por parzinho de elétron. Depois eu estabilizo o octeto dos átomos da extremidade e por fim a gente analisa o átomo central, certo? Então, como que a gente pode colocar os pontos? Sempre por pontinhos, né? Fórmula de Lewis. Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Unimos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfeito. Então, estabilizamos o octeto de todos os átomos da extremidade, né? Então, ó. 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio alcançou o octeto. Perfeito. 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio alcançou o octeto. Perfeito. E o meu átomo de carbono? O meu átomo de carbono, ele está fazendo somente 4 ligações, né? 2, 4. Ele não está estável. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente apaga, né, 2 parzinhos de elétron e coloca 2 parzinhos de elétron aqui, ó.
indicando o quê? Que está compartilhando dois pares. Então, o oxigênio aqui continua estável, 2, 4, 6, 8, perfeito. E o carbono, ó, 2, 4, 6. Faltam quantos? Faltam 2 elétrons. Então, aqui, ó, vou colocar 2 aqui. Ou coloca, né, pode colocar aqui também, tanto faz, né? Isso não muda aí, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio está estável. E o carbono está estável agora? Vamos ver. 2, 4, 6, 8. Prontinho. Essa daqui é a fórmula de Lewis para o CO2. Qual é a geometria, né, que essa molécula representa aí pra gente, ó? Qual que é a geometria? Gente, quando eu tenho 3 átomos, ó, 2 com mais 1, 3. Quando eu tenho 3 átomos e não sobra elétron desemparelhado no átomo central, o que é elétron desemparelhado? É elétron não ligante, tá? A gente tem o que a gente chama de geometria o quê? Linear. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, um ângulo de 180 graus, né? Esse ângulo era para ficar mais bonitinho. Tudo bem? Aqui a gente vai ter um ângulo de 180 graus. Certo? Tranquilo? Então, 3 átomos. Uma molécula com 3 átomos, quando não sobra elétron desemparelhado no átomo central, nós temos aí uma geometria linear. Certinho? Esse foi o item A. E o item B? O item B, ele diz o seguinte: representando cada molécula de CO2 pelo símbolo de pontinho e utilizando, olha aqui, ó, utilizando 9 moléculas de CO2, ou seja, 9 pontinhos, faça 2 desenhos que representem a organização dessas moléculas de CO2 nos polos de Marte em 2 situações distintas. Uma durante o verão, né, que é o estado gasoso, e outra durante o inverno, que é o estado o quê? Que é o estado sólido, certo? Então, ó, se a gente fosse escrever aqui, ó, verão. Se fosse fazer o vestibular, eu faria isso aqui, ó, eu faria uma caixinha. Opa! Eu faria uma caixinha só para essas moléculas não ficarem zanzando por aí, né? Ó, verão. E quando ela tá no verão, ela tá em qual estado? No estado gasoso. Certo? E nós temos aqui quem? O inverno. O inverno, ele vai estar em qual estado? Opa! Fazer a caixinha aqui bonitinha. Pronto. O inverno vai estar em qual estado? No estado o quê? No estado sólido. Só que eu tenho que representar isso daqui agora por pontinhos. 9 pontinhos. Como que estão as moléculas, né, de um estado físico aí, que o meu material esteja no estado gasoso? As moléculas estão mais dispersas, né? Então a gente pode colocar o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As moléculas totalmente dispersas, tá? E no inverno? No inverno a estrutura é mais rígida, né? As partículas elas estão mais juntas. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Faltou uma, né? 9. Opa, 9. Pronto, tem 9 bolinhas aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta uma, então. Vou colocar uma aqui. Pronto. 9. Certinho? Eu vi algumas dúvidas aí de alguns alunos que eles ficaram com dúvida nessa parte aqui, que eles falam, né, ó, que o que resfria a superfície de tal forma que 25% de CO2 atmosférico transformam-se em dióxido de carbono sólido, apenas 25%. Teve aluno, né, que falou que de 9, apenas 25% de 9, né, ele colocou como dióxido de carbono sólido.
Só que a Unifesp ela não deixou muito claro isso, que ela queria isso no item B, tá? Então eu vou colocar se eu fosse fazer o vestibular. Se eu fizesse o vestibular, eu deixaria exatamente assim. Certinho? Então aqui vai uma questão da Unifesp, né? Que a gente tem que analisar depois só um pouquinho desse comando do item B, se era apenas os 25%, mas se não, a gente mantém assim. Tudo certo? Então, até a próxima questão, pessoal.